Quando acreditávamos que tínhamos uma compreensão sólida dos primórdios do universo, o telescópio espacial James Webb nos surpreendeu com uma reviravolta cósmica inesperada. Sua descoberta mais recente desafia profundamente o que pensávamos saber sobre o Big Bang. As perguntas sobre os segredos escondidos no espaço profundo e os eventos anteriores ao início do universo estão finalmente sendo respondidas. Convidamos você a se juntar a nós neste vídeo, onde exploramos a jornada de descoberta do JWST, revelando o que ocorreu antes do Big Bang. Talvez você acredite que possui um entendimento sólido sobre o Big Bang, mas as descobertas recentes do JWST têm trazido à luz segredos ocultos. Para compreender completamente essas revelações, é necessário retroceder e mergulhar mais profundamente na natureza do Big Bang e em como ele nos conduziu à situação atual. A teoria estabelece que o universo surgiu a partir de um minúsculo e denso ponto de energia que se expandiu de forma rápida, criando as bases para a formação de galáxias, estrelas e muito mais. Uma das evidências que sustentam essa teoria é a lei de Hubble, que explica o afastamento das galáxias distantes de nós. No entanto, isso é apenas o começo dessa incrível história. O fundo cósmico de micro-ondas, a distribuição dos elementos primordiais e a evolução das galáxias têm fornecido indícios valiosos sobre os primórdios do universo. No entanto, a pergunta que perdura é: o que ocorreu verdadeiramente antes do Big Bang? Esse enigma tem intrigado os cosmólogos por décadas e poderia conter a chave para desvendar a origem do universo. Embora a teoria do Big Bang explique o início do universo, ela não aborda sua causa subjacente ou o que precedeu esse momento. Ainda assim, cientistas têm proposto várias teorias fascinantes e plausíveis na tentativa de responder a esse enigma intrigante. Uma dessas teorias é conhecida como o Grande Salto, que sugere que o universo é parte de um ciclo interminável, onde um universo entra em colapso para uma singularidade e então ressurge em um novo estado. Essa concepção tem ganhado impulso nos últimos anos, e acredita-se que o fenômeno do Grande Salto possa ser desencadeado por processos quânticos, gravidade ou outras dimensões do espaço. Outra explicação cativante é o cenário Vecpirotico, que sugere que o nosso universo teve origem na colisão de duas subranas em um espaço de dimensão superior. Essa colisão desencadeou uma rápida expansão conhecida como inflação, que suavizou as condições iniciais do universo. Essas subranas podem continuar colidindo, resultando na criação de múltiplos universos ao longo desse processo. Uma teoria adicional é o cenário pré-Big Bang, que propõe que o nosso universo evoluiu de um estado de baixa energia e alta curvatura para um estado de alta energia e baixa curvatura. Essa transição incluiu um período de superinflação, durante o qual as flutuações quânticas foram amplificadas, criando os alicerces para as estruturas que observamos no presente. Além disso, há a proposta sem limites, que sugere que o universo carece de fronteiras no espaço e no tempo, e que o Big Bang foi apenas uma transição suave quando o tamanho do universo encolheu consideravelmente. De acordo com essa teoria, o início do cosmos resultou de uma flutuação quântica a partir do nada, determinada por uma função de onda que continha todas as possíveis trajetórias do universo. Além disso, o crescimento e a evolução do universo têm sido alvos cruciais da pesquisa científica, e o JWST recentemente realizou uma descoberta inovadora e identificou o primeiro aglomerado de protogaláxias, datado de apenas 650 milhões de anos após o Big Bang. À medida que o universo se desenvolveu, seguiu um processo hierárquico, começando com uma distribuição quase uniforme de matéria e energia. No entanto, a inflação cósmica introduziu pequenas perturbações que, ao longo do tempo, culminaram na formação de áreas mais densas e mais esparsas, como observado na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Com o nascimento das estrelas, ambientes caóticos com radiação intensa e ventos turbulentos emergiram, o que tornou quase impossível prever sua estrutura com precisão. Esses aglomerados iniciais de massa tinham um efeito de atração que abrangia sua vizinhança, resultando em fusões que culminavam na formação das primeiras galáxias massivas do universo. As regiões inicialmente superdensas puderam colapsar em um período de apenas 50 a 100 milhões de anos, proporcionando um vislumbre dos estágios iniciais do universo. Com o nascimento das estrelas, ambientes caóticos com radiação intensa e ventos turbulentos emergiram, o que tornou quase impossível prever sua estrutura com precisão. Esses aglomerados iniciais de massa tinham um efeito de atração que abrangia sua vizinhança, resultando em fusões que culminavam na formação das primeiras galáxias massivas do universo.
Antes do poderoso JWST, diversas abordagens permitiam revelar a grandeza das galáxias ao longo da história cósmica. Uma maneira significativa era identificar vastos agrupamentos de galáxias dentro do mesmo campo de visão, com redshifts semelhantes, mas variando em velocidades. As galáxias nos aglomerados giravam em velocidades extremamente rápidas em relação umas às outras, frequentemente movendo-se a vários milhares de quilômetros por segundo. Com essa técnica, os astrônomos conseguiram detectar aglomerados de galáxias próximos, como os notáveis aglomerados de Coma e Virgem. Outra abordagem envolvia identificar aglomerados de galáxias que haviam sido aquecidos por processos intensos, como colisões de nuvens de gás ou formação estelar, resultando na emissão de raios-X que poderiam ser captados com a tecnologia adequada. Esses aglomerados emissores de raios-X não só auxiliaram na identificação, mas também ofereceram informações valiosas sobre suas massas, conteúdo de gás e histórias de fusão. Contudo, os aglomerados de galáxias não começam como entidades plenamente formadas, eles passam por uma evolução a partir de um estado não estruturado para uma fase de protoaglomerado. Imagine um aglomerado de galáxias imenso, um turbilhão de bilhões de estrelas, gás e matéria escura, entrelaçadas em uma dança gravitacional fascinante. Ao contemplar esse espetáculo celestial, algo notável acontece: as leis da gravidade, como previstas por Albert Einstein em sua teoria da relatividade, começam a se manifestar de maneiras extraordinárias. A gravidade, esse poder invisível que molda o universo, não apenas mantém galáxias e estrelas juntas, mas também tem a capacidade de dobrar e curvar o próprio tecido do espaço-tempo, agindo como uma lente cósmica. Um exemplo é o aglomerado de galáxias CLJ 1001-0220, um aglomerado próximo bem desenvolvido que abriga 17 galáxias distintas, sendo mais da metade delas galáxias Starburst, que emitem luz 2,7 bilhões de anos após o Big Bang. Contudo, os aglomerados de galáxias não começam como entidades plenamente formadas, eles passam por uma evolução a partir de um estado não estruturado para uma fase de protoaglomerado. Para decifrar esses enigmas celestes, cientistas empenhados miraram seus observatórios terrestres em direção ao céu, lançando olhares profundos para os confins do espaço. Utilizando observatórios terrestres como Subaru, Keck e Gemini. Um desses conjuntos contém 44 galáxias com um desvio para o vermelho de 5,7, o que corresponde a uma idade de 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. O segundo conjunto é composto por 12 galáxias com um desvio para o vermelho de 6,6, correspondendo a uma idade de 800 milhões de anos após o Big Bang. Esses protoaglomerados estão no processo de se tornar ligados gravitacionalmente. O JWST oferecerá uma visão única do cosmos, permitindo a observação de aglomerados ainda mais antigos e ampliando o horizonte temporal do primeiro aglomerado. JADES, Gliese e Sears têm trazido à tona mais compreensão sobre o Big Bang. A pesquisa Sears identificou 4 galáxias em uma região reduzida do céu, todas situadas a uma distância de redshift de 4,9, o que corresponde a um protoaglomerado que existia a meros 1,2 bilhão de anos após o Big Bang. No campo do Gliese, que incorpora os efeitos de ampliação de lentes do aglomerado de galáxias Abell 2744, existe a possibilidade de descobertas ainda mais profundas. Por uma feliz coincidência, 7 galáxias independentes foram detectadas na mesma região, com a confirmação espectroscópica de que todas possuíam um redshift de 7,8. Isso representa o protoaglomerado de galáxias mais antigo conhecido, com uma idade de apenas 650 milhões de anos após o Big Bang. O nome atribuído a esse aglomerado, a 2744 Z7P9OD, reflete sua descoberta no campo de lentes de Abell 2744 e seu redshift de 7,9. Esse trabalho apresenta o protoaglomerado de galáxias mais distante já observado no universo até o momento e sublinha a importância de identificar e validar todos os candidatos a galáxias distantes como uma única entidade. Embora nem todas as galáxias recém-descobertas estivessem associadas ao protoaglomerado, alguns candidatos ainda carecem de dados espectroscópicos, ressaltando a importância contínua da observação. A massa combinada das 7 galáxias membros é aproximadamente equivalente a 400 milhões de vezes a massa do Sol, o que é quase comparável à massa da Via Láctea atual. Isso estabelece um limite inferior para a massa do protoaglomerado. Para que ele tenha chegado a este estágio, deveria ter se expandido para pelo menos 5.000 vezes seu tamanho original, ou ter crescido para atingir a massa do atual aglomerado de Coma.
Prepare-se para mais uma surpresa do JWST, que mais uma vez impressionou a comunidade científica com a descoberta de uma diminuta galáxia primitiva que apresenta uma notável taxa de formação de estrelas. Essa descoberta pode ser a chave para desvendar os mistérios sobre como a Idade das Trevas cósmica chegou ao seu fim. Esta galáxia, conhecida como RxJ 2129 Z95, remonta a cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang e pode ser observada em um redshift de 9,51. Esse valor indica que estamos observando a galáxia como ela era apenas 500 milhões de anos após o início do universo. Apesar de sua imensa distância, a tênue luz emitida pela galáxia foi ampliada pelo efeito de lente gravitacional de um enorme aglomerado de galáxias em primeiro plano, denominado RxJ 2129.6+0005. Esse aglomerado, com uma massa de 150 trilhões de massas solares, dividiu a luz da RxJ 2129 Z95 em 3 imagens. O instrumento NIR-SPEC do JWST confirmou o redshift da galáxia e revelou fortes emissões de gás hidrogênio e oxigênio nas altas nuvens dentro da RxJ 2129 Z95. Embora seja minúscula, essa galáxia primitiva definitivamente não economiza em impacto. Com apenas 105,6 anos-luz de diâmetro, a RxJ 2129 Z95 é diminuta em comparação com nossa vasta Via Láctea, que abrange 100 mil anos-luz. No entanto, apesar de seu tamanho, essa galáxia possui uma taxa de formação estelar equivalente à da Via Láctea, o que a torna uma força ativa no que diz respeito à criação de estrelas. O JWST está descobrindo que altas taxas de formação estelar são frequentes entre as galáxias primordiais, mas a RxJ 2129 Z95 se destaca mesmo entre elas. Curiosamente, não há evidências de um buraco negro supermassivo ativo no centro da RxJ 2129 Z95, o que pode ter implicações significativas na compreensão do fim da Idade das Trevas cósmica e das condições iniciais do universo. Durante esse período, a radiação causou a ionização de grande parte do hidrogênio neutro no universo, mas a origem desse evento permanece envolta em mistério. Foi a radiação proveniente de buracos negros ou de explosões de formação estelar? A ausência de um buraco negro visível na RxJ 2129 Z95 sugere que a radiação gerada por estrelas jovens intensamente brilhantes pode ser o principal fator que conduziu ao fim da Idade das Trevas. Contudo, a quantidade exata de radiação ionizante produzida pela galáxia precisa ser meticulosamente medida para confirmar essa teoria. Caso existam outras galáxias de características semelhantes em nosso universo, seu papel potencialmente crucial no equilíbrio de fótons ionizantes se torna uma questão intrigante e complexa. No entanto, para obter uma compreensão mais abrangente dessa dinâmica, são necessárias observações adicionais de galáxias com redshifts comparáveis. Felizmente, o telescópio espacial James Webb, JWST, com sua capacidade avançada de captação de luz, já está contribuindo para essa busca ao confirmar a existência de várias galáxias luminosas com redshifts extremamente altos. Partiu curtir altas aventuras no nosso canal? Se inscreve aí e cola com a gente nessa jornada.